Olá, cuidado com os laços. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida, e é com alegria que eu quero compartilhar com você essa meditação na Palavra de Deus. No Salmo capítulo 91, no verso 3, ele diz assim: Ele te livrará do laço do passarinheiro. O Salmo 91, meus irmãos, ele foi escrito centenas de anos antes de Jesus, vários séculos antes de Jesus. E nesse tempo já existia os caçadores de passarinhos, sabe? E pássaros em geral. As aves, elas são muito ariscas e nós sabemos disso, né? São muito rápidas e são extremamente desconfiadas. Por isso, caçá-las é um grande desafio. Pegar essas aves é um grande desafio, é quase uma arte tentar pegar uma ave dessa. E por isso, porque esses pássaros são realmente muito rápidos, ariscos, o laço ele era feito assim com o material que ele tinha que ser quase invisível aos olhos dos pássaros, e eles usavam materiais assim muito finos e resistentes naquela época já, e eles usavam muito os fios da crina do cavalo, do rabo do cavalo, para que pudessem fazer esses laços então e pegar esses pássaros. Então esse laço ele devia ser colocado não em qualquer lugar, ele não podia ser colocado em qualquer lugar, mas em um lugar estratégico, ou seja, onde os passarinhos gostavam de ficar, de ir, de estar. E também esses laços, quando armados, tinham sempre um alimento ali que os pássaros gostavam, justamente para atraí-los. E claro, chamamos isso de isca, e nós sabemos isso muito bem. Agora, meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos vigiar para não cairmos em laços nesta vida. Vejamos algumas características desses laços que vão causar danos em nossas vidas. Bom, esses laços, eles estarão em lugares comuns, ou seja, lugares do nosso convívio, lugares que nós gostamos de ficar, assim como eles faziam com os pássaros. Outra coisa interessante é que sempre haverá alguma coisa usada para atrair a pessoa para aquele laço. Claro que da mesma forma que usa-se então a metáfora dos pássaros quando eles querem pegar, para aplicar isso em nossas vidas. E como pode ser essas iscas, vamos chamar desse jeito, que pode nos atrair para um laço? Uma das iscas que tem sido muito usada há muito tempo é o lucro fácil. O lucro fácil. A pessoa na sede de ganhar, ele quer ganhar, e ele pode então estar entrando num grande laço. Esses dias eu estava vendo uma reportagem na TV onde pessoas estavam investindo numa moeda virtual chamada Bitcoins. É uma moeda virtual. Então eles fizeram uma empresa, eles estavam fazendo grandes investimentos e estava dando uma margem de lucro assim muito atrativa para quem investia ali. E várias pessoas investiram, mas houve um momento que aquele homem pegou todo aquele dinheiro e aquela empresa então deixou de existir, o dinheiro deles também. Uma daqueles investidores, ele perdeu 500 mil reais. É uma quantia muito grande. Ele caiu num laço. E por quê? Porque tinha uma isca ali. Qual era essa isca que estava ali? Era o lucro fácil. Mas
outros laços por aí na vida e que podem laçar as pessoas. Quer ver um dos laços e que tem causado muitos danos na vida de muitos homens? São as mulheres bonitas e sensuais. E essas mulheres bonitas e sensuais se aproximam de alguns homens e mais tarde aqueles homens, quando acordam, por quê? Porque na sua bebida foi colocado algo que eles chamam de boa noite Cinderela. O homem ficou atraído sim pela beleza daquela mulher, pela sensualidade daquela mulher e acabou caindo num laço terrível, aonde ele foi assaltado e foi deixado no lugar. Misericórdia, misericórdia. Mas ainda há um outro tipo de laço, e esse é chamado de Dom Juan. Dom Juan. E muitas mulheres têm caído nesse laço, sabe? São homens com doces palavras, com uma boa conversa que envolve aquela mulher numa atmosfera de amor, mas isso é tudo um laço para poder o quê? Tirar o dinheiro daquela mulher, se aproveitar daquela mulher. E quem são essas mulheres que caem nesses laços? Geralmente são mulheres solitárias, geralmente na internet, mas há outras formas também desses Dom Juan então estarem envolvendo essas mulheres. Sabe, meus irmãos, quando eu era criança, eu caí num laço por causa da minha própria cobiça. Naquela época, nós estávamos ajuntando figurinha para preencher um álbum, e parece que o meu prazer como criança era ter muitas figurinhas. Então eu estava ali uma certa vez com um homem e faltava para ele uma figurinha apenas para ele completar o seu álbum. E ele tinha como umas 50 figurinhas na sua mão. Então ele disse assim: quem me trouxer essa figurinha aqui que está faltando, então eu dou todas essas figurinhas. E eu tinha umas 20 figurinhas, sabe? Então eu corri atrás de um menino que eu sabia que ele tinha, e eu disse para ele: você tem a figurinha tal? Ele falou: sim. Eu falei: te dou minhas 20 figurinhas para você, então você me dá ela? Sim, claro. Ele aceitou. Então eu peguei aquela figurinha e corri para aquele homem, e quando eu cheguei lá ele disse para mim: não, eu já arrumei a figurinha que faltava. Eu falei: mas eu troquei todas as minhas figurinhas a troco dessa. Ele falou: mas eu não preciso mais. E ele disse para mim: eu não pedi para você fazer isso. Verdade, ele não me pediu para fazer isso. Eu nunca mais esqueci disso, nunca mais, para que eu não caia no novo laço, porque eu fiquei com uma cobiça tão grande de ganhar então aquelas 50 figurinhas a troco de uma apenas, que eu acabei ficando sem nenhuma. Eu era apenas uma criancinha, mas essa lição, eu trago ela para toda a vida. Sabe, meus irmãos queridos, eu conheci uma pessoa que ele não estava na sua cobiça, ele não estava pensando em figurinha. Ele já era um homem casado e ele tinha uma casa onde a sua família morava. Então ele, querendo ganhar muito dinheiro, falaram para ele que se ele comprasse um caminhão e ele fizesse transporte com um caminhão, ele poderia ficar muito rico. E na ânsia então dele ficar rico, ele trocou a sua casa, a habitação da sua família, ele trocou então em troco de um caminhão. Ele fez isso. Sabe, meus irmãos, aquele caminhão não deu certo, aquele serviço não deu certo. Muitos prosperam, mas não foi o caso dele. Ele perdeu tudo, ele perdeu aquele caminhão e agora ele vivia numa casa simples de aluguel, porque ele caiu no laço da sua própria cobiça. Por isso nós temos que tomar cuidado com os laços. Os laços não está onde está por acaso, mas alguém o colocou com um objetivo de te laçar. Essa é a verdade. Por isso precisamos vigiar para não cair nos laços que estão por aí.
Porém, há muitos laços que nós não conseguimos enxergar. A exemplo dos passarinhos, que são muito ariscos, como eu já falei, que são rápidos e desconfiados, mesmo assim, por não enxergarem aqueles laços, por eles estarem quase invisíveis aos seus olhos, eles caíram naqueles laços e os passarinheiros, os caçadores de passarinhos, então pegavam aqueles passarinhos. Sabe, meus irmãos, eu e você podemos cair em alguns laços. Sabe, não por cobiça, como eu falei, mas por algum laço que nós entramos com o nosso coração aberto e nem percebemos que é um laço que pode causar muitos danos em nossas vidas. É nesse momento aí, exatamente nesse momento, que entra a promessa de Deus que nós lemos no início. E vamos ler novamente Salmo 91, verso 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro. É uma promessa de Deus. Ele está dizendo, ele pode te livrar do laço do passarinheiro, porque muitas vezes vamos cair nesses laços, meus irmãos, porque não enxergamos, não vimos, não havia maldade no nosso coração, mas mesmo assim, agora estamos laçados. Nós sabemos que muitos laços são preparados, não apenas para nos pegar, mas para nos devorar. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar, destruir. Muitos dos laços que querem nos laçar é para que sejamos devorados e destruídos pelo nosso inimigo. Agora, se nós temos essa promessa do nosso Deus, a quem é dirigida essa promessa? Porque essa promessa, ela não é dirigida a todo mundo, e nós vamos ver isso. Ela não é para algumas pessoas que essa promessa de que Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro. Então, novamente a pergunta, a quem é dirigida essa promessa? Salmo 91, agora o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse é que vai desfrutar desse livramento de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe, habitar no esconderijo do Altíssimo é uma opção que Deus dá a todos os homens, a mim e a você, a todos nós. E o que é habitar? O que é habitar? Habitar é conviver, habitar é estar junto, habitar é se relacionar. Habitar no esconderijo do Altíssimo é conviver com Deus, estar junto com Deus, se relacionar todos os dias com Deus. Sabe, meus irmãos, uma pessoa pode crer em Deus, ela pode louvar a Deus, ela pode ofertar a Deus, ainda assim não querer habitar com Deus. Conviver com Deus, estar junto com Deus e se relacionar com Deus é preciso uma escolha nossa. Precisamos fazer uma escolha entre Deus ou o mundo. Não dá para nós estarmos juntos com Deus e também juntos com o mundo. Meus irmãos, o mundo está entregue ao pecado, tudo pode, tudo é permissível, mas se você quiser habitar com Deus, tem regras. Sabe, se eu vou habitar com Deus, tem as regras de Deus estabelecidas e eu preciso obedecer a essas regras. Por isso, é necessário uma decisão. Por isso que nós vamos ver pessoas que acreditam em Deus, que louvam a Deus, que até ofertam a Deus, mas não querem habitar no esconderijo do Altíssimo, não querem habitar com Deus por causa das regras. Ela não quer abrir mão do mundo, aonde ela está tão bem, e ela não quer então abrir mão dessas coisas para estar com Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos saber
que temos que tomar uma decisão. E diante da necessidade dessa decisão que o homem precisa tomar, então Jesus ainda hoje continua dando essa opção ao homem de ele escolher de estar com Deus. Então Deus dá essa opção. Jesus ainda hoje está dando. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Olha, é muito importante isso, meus irmãos, porque hoje as pessoas estão querendo que Deus ouça a sua voz, os seus pedidos, as suas necessidades, mas as pessoas não estão interessadas em ouvir o que Deus está falando. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, da sua vida, ele diz: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, Deus continua querendo habitar conosco. Agora, hoje o Altíssimo quer fazer morada em mim e em você. É Ele que quer agora fazer morada em nós. E quando assim acontece, meus irmãos, então o Salmo 91, verso 3 será uma grande verdade em nossas vidas. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas é necessário uma decisão. Estar para conviver com Deus, estar junto com Deus, se relacionar com Deus todos os dias. Vamos abrir mão do mundo, do pecado, do errado, e vamos então abraçar o nosso Deus, a sua justiça, a sua palavra, a sua vontade. Com certeza, nenhum laço vai nos prender e nenhum laço, meus irmãos, vai conseguir fazer com que a gente seja devorado pelo inimigo. Por quê? Porque nesse caso o Senhor nos livrará de todos os laços. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, por este meu irmão, esta minha irmã que me ouve neste momento, Pai amado, imploro para que o Senhor venha, Senhor Deus amado, abençoar o seu entendimento, e assim que ele possa, Senhor Deus amado, tomar uma decisão na sua vida, abrir mão do mundo, do pecado, dos erros, Senhor Deus amado, e Senhor Deus, abrir o coração para o Senhor e te receber como Senhor e Salvador. Pai amado, nós cremos no Senhor, sabemos que o Senhor, meu Pai amado, ouve a nossa voz, mas nós queremos também ouvir a sua voz. Fala conosco, ó Deus Todo-Poderoso. Pedimos a sua bênção, Deus de Israel, pedimos que o Senhor nos livre de todos os laços, sejam eles espirituais, sejam eles de homens, Senhor Deus, de alguma forma querendo nos laçar. Livra-nos de todos esses laços. Assim pedimos a sua bênção e agradecemos, Pai amado, pelo seu convite que continua de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, eu desejo que Deus abençoe a sua vida, que cada dia você saboreie as delícias de Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço a você da minha parte, meu irmão querido. Amém.